Esse tema Sidão, aconteceu um circo, uma palhaçada. Só que nós estamos falando de profissional de futebol e ser humano. Foi feita uma palhaçada, um circo, palhaçada mesmo. A Rede Globo Televisão, ela tem um troféu, o craque da rodada, que é legal, que é bacana, tudo certinho, uma coisa patrocinada. E o Sidão não foi legal hoje, foi mal, ele não conseguiu ter uma boa partida. Mas aí foi feita uma brincadeirinha. Ele ganhou, isso foi coisa de rede social, claro. Ele ganhou com 90% como melhor jogador. Uma situação absolutamente constrangedora. A repórter, para entregar o prêmio, ela até teve uma crise de choro depois. Ela foi muito profissional. Há um compromisso comercial da Rede Globo, então tinha que fazer a entrega do prêmio. E o Sidão foi muito grandioso, aceitando receber o prêmio. Às vezes as pessoas esquecem que o jogador de futebol é um ser humano. É um ser humano. É um trabalhador. Ele trabalha como qualquer um. Inclusive como muita gente que votou para fazer uma gozação, uma chacota. O Sidão tem filho, o Sidão tem esposa, o Sidão tem família. O jogador de futebol é um ser humano. Olha lá, o Elton, ele é um ser humano, olha que gozado. É incrível, ele é um ser humano. Ele acorda, ele dorme, ele come, ele vai ao banheiro. Ele é um ser humano, ele é um trabalhador. Então tem que ser tratado com respeito. Se você não tomar cuidado, você cria coisas como já aconteceu com o ex-goleiro do Vasco chamado Barbosa. Que virou um maldito, que morreu praticamente na miséria, porque nem trabalha com isso, que ele virou um homem que dava azar. Como já aconteceu com Muralha no Flamengo, que teve que mudar de país. Enquanto não houver respeito ao ser humano, a coisa não vai andar. Eu sei que é uma questão de falta de cultura, é uma questão de ignorância, mas se esse país não crescer, não adianta. Enquanto a gente fica olhando o futebol como um esporte de vilões, de heróis, não tem como funcionar. O país não funciona. Não é um jogo de vilões e heróis, é um divertimento, uma diversão. Então, por favor, as pessoas frustradas, as pessoas que deixam todos os seus recalques para o futebol, deixem o futebol de lado. Não precisamos de recalcados, não precisamos de pessoas normalmente fracassadas que querem descontar num jogo de futebol os seus recalques e as suas incompetências. Casagrande, grandioso, mesmo sendo funcionário da Rede Globo, fez essa postagem a respeito do caso Sidão. Eu quero pedir desculpas ao Sidão por essa ironia de mau gosto com esse troféu ridículo. O Sidão é um trabalhador honesto e merece respeito de todos. Me desculpe mesmo. Parabéns ao Casagrande. Verdade. Porque Parabéns, ele é a empresa dele, mas a Globo não tem nada com isso. Ela simplesmente colocou a situação lá. Mas é uma situação ridícula. O Sidão é um ser humano. Ele pode não ser um goleiro espetacular, mas ele não é palhaço, ele não está aí para chacota. Então, os recalcados, deixa o futebol de lado, nós não precisamos de gente recalcada. Pior que você fala de falta de cultura, de falta de educação, mas eu acho que vai até além disso. É falta de empatia. E isso é uma característica humana. O cidadão que é incapaz de se colocar no lugar do outro, ele não precisa ser educado, inteligente, ele precisa só ser um ser humano na acepção da palavra. Quer dizer, então, esquece. Tipo de gente nós não precisamos no futebol, não é? Bota esses imbecis caírem fora. E a chacota, merece respeito, sabe? Faltou respeito com o Sidão, que teve um dia infeliz. Não, e de novo, só para ressaltar, os profissionais da Rede Globo ficaram extremamente constrangidos. Eles foram muito decentes, eles fizeram o trabalho deles profissional, mas foi uma situação que foi ruim para todo mundo por causa dos... Olha, eu lembrei muito do aquele filósofo italiano que escreveu na internet que a internet, imbecis sempre existiram. Humberto Eco? Humberto Eco. A internet, imbecis sempre existiram. A internet globalizou a imbecilidade. E aí uma frase Brasil, que então, diz muito também, foi uma amiga que disse uma vez, as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de recalque. Né? São recalcados. Elas depositam no outro toda uma carga de frustração que é dela. Ela é incapaz de estar vestindo a camisa de um grande clube, de estar num campo de futebol, jogando, e é muito mais fácil apontar o dedo. Até porque muitas pessoas da internet, esses internautas aí, não entendem nada de futebol. Não. Se votaram no Sidão como craque do jogo, já é por aí. Foi por maldade, por recalque, por ignorância. O grande Silvio Luiz, ele dizia para mim assim, Miller, em certas ocasiões, o árbitro tem que colocar a regra 18. Eu falei, mas só tem 17 regras? Não, bom senso. Ô Flávio, a Globo já colocou... só uma coisinha. Não, presidente? A Globo postou aqui eu no acho o seguinte, o Chico só fala assim. Eu acho que não teve nada demais. Porque o futebol está chato, o futebol não está divertido, não está alegre. E o Sidão devia
pegar esse troféu e falar assim, pô, gente, obrigado. Se virar as costas e jogar o troféu fora. Mas se ele fosse o caso. pegou, ele foi Não, ele grandioso. pegou no vestiário. Ele teve pegou no grandiosidade. vestiário. O problema, Chico, Eu é acho dar que não tem valor a nada voto disso. de idiota. Mas não, Esse é o mas ponto. é que tá o Exatamente. negócio. Esses idiotas que fizeram. Aí que tá o negócio. Mas Qual é o idiota precisa problema? cair fora do Qual é o futebol. problema? Não vejo problema nenhum. Eu sou chamado de viado lá no Palestra Itália, até hoje. Os caras ganham Chico Lang, viado, Chico Lang, viado. E eu não fico chateado com isso. Eu não fico chateado com isso. Então eu acho o seguinte, tem que levar as coisas numa boa. Você não pode, Chico, radicalizar. Ô, Chico, não mas pode. sabe o que acontece, Chico? O jogador tá saindo ali do É, gol. já chateado. Não, e não é isso. O cara Como é tá que na- amanhã o filho dele vai pra escola? Psicologicamente, o cara tá abalado. Amanhã o porque filho perdeu, dele vai jogou pra mal. escola. Eu quero ver como é que. Ué, ele mas tem os meus esposa, filhos tem vão para a família, tem escola tudo. e ninguém chama, ó, o seu pai é um viado. Ninguém chama. Não, eu mas acho é assim. diferente. Eu acho assim. Chico, você tem que você é ter, um cara, a dimensão você tem é uma outra. cultura diferenciada, é dimensão outra é situação. outra. Você é mais provocativo, Não é a até pelo partir seu de um estilo de erro trabalho. seu aqui no programa. O Lá ele errou no campo. O Não, Sidão errou no está campo, mas apenas o que tem? trabalhando, é diferente. Você é mais irônico, porque você tem até o seu jeito de trabalhar, a sua maneira que te eu consagrou. sou bem humorado. Acontece. Mas aí- acontece a dimensão o que é outra. acontecer. É viável. Eu tenho bom humor. Eu acho que as coisas vão sempre dar certo. Sim, presidente. é viável, Na meu modo claro. de ver. Agora no caso dele ali, fizeram chacota, quiseram fazer um profissional de palhaço. Pô, mas o povo Os fez palhaços chacota, então. quiseram fazer isso. Pô, ele teve 90% de votação, então todo mundo votou pro chacota? Claro que sim. claro. Claro que pelo sim. amor de É Deus. só ver a atuação dele. Agora Pelo eu amor sei de que não Deus. falou de jogo, mas também É. não vi tragédia. Que não foi bem. É. Ele foi um outro erro, mas. A Globo já Pô, também anunciou- chegava o Eu time acho que não inteiro tem em nada cima e a demais. culpa é do goleiro. A Eu acho que Globo não já tem nada anunciou, demais. Flávio, que vai mudar o formato do craque do jogo e pediu desculpas ao Sidão. O Grupo Boa. Globo anunciou isso, já colocou no site. Não, a Globo é uma emissora importante, uma emissora séria. Foi um momento de constrangimento para todo mundo, mas não me surpreende. Não me surpreende. A rede social, ela globalizou a imbecilidade. O que não quer dizer que todo mundo está na Não, rede social outra, seja e imbecil. parece Flávio, que o o Sidão povo foi o brasileiro- grande responsável pela derrota do Vasco. Quantas finalizações nós contamos aqui do Santos no gol? Quantos gols? Você poderia ter feito 9, 10 gols. Quer dizer, apresentou um volume de jogo absurdo. É difícil para qualquer Sim, goleiro. o 3x0 ô, ficou Flávio. barato. Ô, Flávio, ficou barato, ficou O time do barato. Vasco é fraco. O time do Vasco vai lutar pra ganhar. aliás, o Luxemburgo então estava por que lá. ele foi pro Tecnicamente- Vasco? Então por que tecnicamente é ele foi fraco. pro Vasco? Por que ele foi pro Vasco? Fosse para outro time que tivesse uma defesa mais sólida. E outra coisa, a cultura do brasileiro é pôr apelido e tirar sarro. Isso que é verdade, é a grande Ou a verdade. Olha o falta de Vanderlei cultura, Luxemburgo né? lá. Ou a O Vanderlei falta- Luxemburgo foi lá no estádio. Olha o Luxemburgo, a cara dele. O A Mário primeira Sérgio- coisa que você faz é pôr apelido. É, mas o Mário Sérgio Primeira Cortella, coisa que que você esteve aqui faz. domingo passado, ele costuma dizer, né, que a brincadeira ela só é interessante quando as duas partes se divertem. Exatamente. Né? Se uma sai chateada e só uma se diverte, deixou de ser brincadeira para ser chacota. Quer dizer, Chico, eu entendo o que você está falando, É, que às pô, vezes o tudo futebol bom. está chato, mas aí faltou muito respeito. Agora Não, a mas gente nesse vê ali, caso nesse caso e não a gente vê o Olha o Luxemburgo ali, Luxemburgo, ó. eu fico imaginando, né? Professor. Aonde eu vim me enfiar? O meu projeto é para escapar da segunda divisão. Coisa vai ser brava. O que